Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro debate dos reformistas e do canal do Gui Mendes. A gente está vivendo um assunto que virou novela, então um grande fla-flu, e o objetivo dessa noite é a gente trazer o assunto, a reforma da Previdência à tona, para esclarecer um pouco mais dos principais pontos. Então eu tenho a honra de receber aqui hoje o professor Vinícius Miller, do INSPER. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E o professor, eu me sinto muito honrado, porque a primeira vez que eu participei de um debate público, de um debate político, ele era o mediador desse debate. E o grande Tomás Sarkis, que é economista da Eleven Financial. E hoje a gente vai tentar, na medida do possível, falar o mais simples possível e se comunicar com as pessoas que estão indecisas, né? O Datafolha, na semana passada, publicou e parece que 51% da população, mais da metade da população, aparentemente é contra essa reforma. Tudo bem, eu sou Vinícius Miller, sou professor do INSPER e sou historiador econômico. Então a minha contribuição é para tentar entender a reforma da Previdência como algo econômico, mas que de alguma maneira tem uma trajetória no país que nos coloca, portanto, uma possibilidade de análise que não só está vinculada a questões imediatas, como nós podemos discutir isso imediatamente, mas também toda a estrutura e a formação disso ao longo do tempo, para a gente entender um pouco a relação entre aquilo que nós chamamos de Previdência e a própria história do Brasil. Claro, o meu currículo, né, é muito menos extenso do que o do Vinícius. Por sinal, o Vinícius foi meu professor no INSPER. Muito bom. Eu sou formado em economia no INSPER e hoje na Eleven a minha área na Eleven é pesquisa macroeconômica. Então, basicamente, a gente faz acompanhamento de conjuntura, projeções para a economia brasileira, americana, da zona do euro. E a gente elabora estudos especiais principalmente sobre economia brasileira. E aí me lembra claramente que vários países já passaram por reformas da Previdência. Então, os países da Escandinávia, a própria França. E eu me lembro muito bem da época da França, porque quando eu fui morar lá, eu fiz faculdade lá, e quando eu cheguei lá em 2010, esse debate estava explodindo nas ruas de Paris. E na França, quando é explodir manifestação de rua, é explodir manifestação de rua. Literalmente explodir. É pegar fogo. Os franceses não brincam em serviço. E eu lembro que... Quantas pessoas tem em Paris? Aí o pessoal falava, olha, na grande Paris tem 10, 11 milhões de pessoas. Eu falava, mas se na rua estão descendo 2, 3 milhões de pessoas e a cidade tem 10, quer dizer que numa casa de 4 habitantes, 1 ou 2 foram para a rua. Então é um negócio impressionante. E a reforma deles, eu lembro que na época era um desenho de aposentadoria máxima de 65 anos, eles queriam empurrar para 67, mexer também na alíquota para os servidores públicos pagarem um pouco mais. E claro, isso era o governo de centro-direita, o Sarkozy, que é o UMP, e os sindicatos fazendo um peso forte contrário, mais ou menos como acontece no Brasil hoje. A gente vê que o Brasil está bem polarizado essa discussão, né? Tem os governistas e o pessoal do centro-direita que são favoráveis à reforma e o pessoal da esquerda que é totalmente contrário. Só que aí a sutileza que acontecia na França, e eu lembro muito, é que os sindicatos, são 8 os grandes sindicatos franceses, CGT, UGT e tal, 8 grandes sindicatos, eles se orquestravam para fazer uma contraproposta ou sugestões de emenda naquela proposta principal. Então, e que eu acho que está faltando no Brasil, a oposição realmente fazer uma contraproposta ou propor as modificações ao invés de simplesmente levantar a bandeira do não. O sistema de previdência tem basicamente duas origens. Um deles é para a formulação ou para a estruturação do próprio Estado. Quem cria as primeiras organizações, os primeiros modelos de previdência são de funcionários públicos. Isso historicamente, e não só no Brasil, não só na França, mas isso é bastante comum em vários países. Há vários países. Por isso que os funcionários públicos tendem a ser muito resistentes, porque no fundo o sistema de previdência foi criado para eles, né? A origem é essa. Então aquilo está muito entranhado. Está muito entranhado. Deles, é uma espinha dorsal da maneira que você organiza a burocracia pública. Né? Porque a burocracia pública precisava criar esse tipo de proteção aos seus funcionários, porque o trabalho do poder público ele é muitas vezes não necessariamente contrário ao interesse da população, mas ele precisa, em alguns momentos, ter a capacidade de garantir o cumprimento da lei. E às vezes a garantia do cumprimento da lei é impopular. A segunda questão, que
a princípio é paralela, mas em algum momento vai se encontrar, e o direito social, que traria algum tipo de garantia ou de uma espécie de colchão para que os indivíduos de grupos economicamente diferentes, socialmente diferentes, pudessem participar da vida política e, portanto, exercer o seu direito político em pé de igualdade, ou no mínimo de igualdade, dadas as diferenças entre as pessoas de grupos sociais diferentes. Isso. E na ponta, esses direitos, que você diz direitos sociais, é onde se encaixa a Previdência Social. Exatamente. A Previdência... corrigir desigualdades a partir de um mecanismo, de uma política pública. Exatamente. Que vai, vamos dizer... tender a homogeneizar a população para que ela tenha igualdade de oportunidade de bem-estar, vamos dizer. Exatamente. Para que ela tenha do bem-estar. É um reconhecimento, portanto, de que a formulação dos Estados nacionais e a própria organização social dependem, entre outras coisas, de algum tipo de direito social que garanta aos indivíduos algum tipo de igualdade. Mas aparece com mais força no começo do século XX, porque o país está mudando de organização. O país era essencialmente rural e, portanto, não fazia muito sentido discutir, ou pelo menos não tinha chegado nesse ponto, não tinha amadurecido o suficiente para discutir sistema de previdência e esses direitos sociais para a população rural muito presa ainda a modelos arcaicos de organização ligados às fazendas, à produção rural. Mas o país vivia uma transição do mundo rural para o mundo urbano. Ainda na década de 20, portanto, já tem as primeiras propostas, já aconteceram as primeiras propostas de organização ainda muito específica, não é geral, mas algum tipo de organização específica para que trabalhadores urbanos começassem a ter algum sistema de previdência. A princípio, particulares, inclusive. Fundos de pensão ou coisas parecidas com aquilo que hoje nós chamaríamos de fundos de pensão. Com a ascensão do Vargas nos anos 30 e a tendência centralizadora do Vargas, isso se torna responsabilidade pública. Porque é a tendência do entendimento que o Vargas tem sobre a própria organização do governo dele e do país. E o Vargas tem um grande projeto. Gostemos ou não, concordemos ou não, mas ele tem um grande projeto. Claro. E esse projeto tende a centralizar o controle sobre esse tipo de política social, inclusive usado pelo Vargas para fazer política. Ele usava isso para se bancar politicamente, para se apresentar politicamente, tanto que vem daí a ideia do pai dos pobres e tal. E aí vem um pouco a confusão que a gente tem. O sistema previdenciário como um direito social que garante às pessoas, portanto, ao longo da vida, algum tipo de poupança para que elas possam, em determinado momento da vida delas, viver dessa poupança, dado que elas não têm mais como trabalhar ou que elas já contribuíram para a vida produtiva dessa sociedade o suficiente, com alguma coisa ligado a caridade ou alguma coisa de ajuste social dada a desigualdade, dada a dificuldade que nós temos histórica com a desigualdade. Essas duas questões acabaram sendo misturadas quando a gente inclui a Previdência numa questão geral de distribuição social, distributiva mesmo, para tentar acertar as desigualdades ou diminuir as desigualdades do país. Nos últimos 20 anos, o gasto total do governo, tudo que o governo gasta, cresceu em média 6% acima da inflação todos os anos. Se você calcula isso por 20 anos, dá mais ou menos 220% acima da inflação, tudo que o governo gastou. E ao longo desses anos, o governo fez essa contrapartida de aumento de gasto a partir de aumento da carga tributária. Até era um sistema que de fato se equilibrava, a gente teve um equilíbrio fiscal bastante relevante entre 2002 até 2014, aí as coisas começaram a andar para trás. Mas o fato é que esse equilíbrio fiscal, a partir de 2014, começou a desandar completamente. Desandar. Então, o que antes era um superávit, ou seja, o governo ganhava mais do que gastava, começou a inverter, virar um déficit. E quando ele tem um déficit, tem basicamente 3 jeitos que o governo pode fazer para financiar esse déficit, pagar essa diferença. Primeira, talvez a mais usada hoje no mundo, é via emissão de dívida. Basicamente, o governo vai ao mercado para se financiar e se compromete a pagar isso no futuro. Segundo, emissão de moeda, mas só que tem um efeito inflacionário até onde conhecemos economicamente bastante prejudicial. E o terceiro é calote. Tem um nome bonito hoje para auditoria cidadã da dívida, mas que é só um nome bonito para calote de fato. A partir de 2014, essa dívida começou a crescer. Então, em termos brutos, basicamente foi de 50% do PIB para hoje, isso desde 2014.
até um pouco menos que 80% do PIB. Então foi um crescimento de 25, 30% do PIB em 5 anos. É uma coisa completamente fora do comum, principalmente para países comparáveis aos nossos emergentes no geral. A gente teve um crescimento muito rápido da dívida pública. E o problema da dívida, aí que mora esse problema de fato, é que ela vira uma bola de neve. Porque os juros que incidem sobre essa dívida, no período futuro, vai virar mais gasto do governo. Só que quanto mais gasto do governo, maior vai ser a dívida. E quanto maior a dívida, maior o risco. E no final das contas, vira uma bola de neve, porque risco, dívida, mais risco, e isso vira de fato uma bola de neve de juros, que é o grande problema do Brasil. Então, como a gente começou a ter um déficit e elevamos a carga tributária pelos últimos 20 anos, chegou um ponto que não dá mais para elevar a carga tributária porque o imposto no Brasil é substancialmente alto, o segredo é, de fato, cortar gastos. Por que essa dívida alta é ruim? Risco tira investimento do país. E sem investimento não tem emprego. E sem emprego não tem crescimento. Então, basicamente, quando você tem esse aumento no endividamento, é um problema muito grande para países como o Brasil, principalmente pelo nosso histórico, pela nossa instabilidade política, pela alta taxa de juros que a gente tem, por outros motivos também. Quando você olha a estrutura de gastos do governo, em termos primários, que é antes de fato do pagamento dos juros, o maior gasto é com Previdência. E aí sim, de fato, que a gente entra na discussão. Na Previdência, porque eu imagino, uma parte do debate está tomada por isso. Muita gente fala do déficit da Previdência, as pessoas que são contra a reforma da Previdência, elas vão dizer, olha, mas tudo bem, a Previdência tem um rombo aí que a gente tem que tratar, que a gente tem que sanar, mas a gente tem que olhar as outras dívidas que a gente tem, os outros gastos do governo que a gente tem. E aí começam a falar de gastos que a gente tem com empresas, de empresas que devem para a Previdência e o governo não consegue cobrar, começam a entrar uma série de outras coisas. Eu sou da opinião, e não sei se você concorda, Thomas, de que tudo bem, a gente tem que tratar isso de forma sistêmica, mas a gente um elefante a gente tem que começar a comer ele de algum lugar, quando você tem um elefante. Então a Previdência é uma pata, vamos dizer assim. É uma pata bem grande. É a barriga do elefante. É a barriga, a cabeça. E tem um problema de fluxo e estoque aí. Exato. Uma coisa é você cobrar dívidas dos devedores da Previdência, enfim. Outra coisa é, a partir de agora, como é que você vai resolver o problema, porque esse problema, se não for resolvido, ele se reproduz no futuro. Então você tem um estoque que você pode resolver, mas o fluxo disso continua. Então uma não invalida a outra, na verdade. Dívida você cobra uma vez. O déficit da Previdência que eu vou entrar é todo ano. Todo ano. Exatamente. Então, de nada adianta você cobrar devedores, primeiro por causa dessa questão de fluxo e estoque que o Vinícius bem lembrou, mas principalmente porque grande parte desses devedores são empresas, por exemplo, que sequer existem, mas então faliram. Então faliram. Você cobra do quê? Eu estava olhando... Exatamente. A Varig é a grande devedora. Exato. E o dado que saiu na imprensa é que 9% seriam classificados como classe A, devedores que têm liquidez ou que teriam a capacidade de pagar a dívida, 9%. E o resto são classe B, C, D, até chegar numa Varig, numa VASP. Ela é uma máquina de reprodução de desigualdades a nossa Previdência. Interessante. E... basicamente entre ricos e pobres, entre o serviço público e o servidor público e o trabalhador da iniciativa privada. E urbano e rural, a gente tem discrepâncias muito fortes entre contribuições e benefícios, normalmente favorecendo quem já é mais rico. Certo. Então, a proposta da reforma da Previdência tenta corrigir tanto esse desequilíbrio fiscal quanto reduzir essas distorções sociais que há muito tempo afetam a vida da população brasileira. Eu acho que a gente da Eleven, a gente dividiu a proposta da reforma em 4 grandes princípios fundamentais, digamos assim. O primeiro, como eu disse, é equilíbrio fiscal, e o segundo, redução das distorções sociais. Esses são os pontos principais que aparentemente são não negociáveis. Legal. Digamos assim. Certo. Obviamente existem ajustes que podem ser feitos, mas no geral a estrutura desses 2 pontos é a base da reforma, é o que de fato vai dar essa robustez necessária. Os 2 últimos pontos aí toca muito no assunto que o Vinícius tocou, em primeiro lugar, que é a separação entre o que é previdência e o que é assistencialismo. Isso em algum momento se confundiu e a reforma tenta separar isso novamente. E o 4º ponto é
a opção pela capitalização. De fato, muda o que é hoje nosso sistema de repartição, no qual o indivíduo contribui hoje, trabalha hoje para pagar quem está se aposentando hoje, ao invés do regime de capitalização proposto na reforma, que o indivíduo contribui para si mesmo em uma conta para receber. O grande problema do sistema de repartição é a mudança demográfica. E achei muito interessante você começar o debate falando da França, porque tem um dado bastante relevante que mostra o quão rápido o Brasil envelhece em comparação à França. Então, isso é interessante, eu tenho esse dado. Entre 1860 até 1980, a população de idosos na França foi de 7% para 14%, ou seja, 120 anos para de fato se ter essa mudança demográfica. No Brasil, entre 1999 até 2022 vai ser a mesma proporção, ou seja, de 7% para 14%, é mais ou menos 20 anos, o que a França demorou 120 anos para envelhecer. E tem duas questões complementares a essa, né? Você envelhece a população porque nasce menos gente. Perfeito. E as pessoas vivem mais. E as pessoas vivem mais depois da idade que elas se aposentam. Nós temos uma sobrevida das pessoas que se aposentam a partir dos 60 anos ou que vivem depois dos 60 anos, muito parecida com a Alemanha. E só para complementar o seu dado, até 2100, o Brasil vai estar entre os 10 países mais velhos do mundo. A gente vai ser mais velho que a França. Então, é perfeito. Então, comparando com o resto do mundo, outro dado que eu acho interessantíssimo é a proporção de idosos na população contra o gasto com previdência em porcentagem do PIB. Hoje o Brasil gasta em torno de 13% do PIB e tem um pouco mais que 7 ou 8% da população idosa. O Certo. Japão, que tem quase 25% da população idosa, também gasta 13% do PIB com previdência. Então, a gente o Brasil é um bicho completamente diferente do que você tem. Tanto em desenvolvidos e emergentes, a gente está completamente fora da curva pro lado ruim. Pro lado ruim. Mas eu gostaria de fazer aqui o papel de advogado do diabo. Então, na verdade, a população tem várias dúvidas. O pessoal que é oposição à reforma da Previdência costuma ter questionamentos sérios que são corretos e que a gente tem que avaliar. É que quando a gente vai para o pessoal que é favorável à reforma da Previdência, que vai ali do espectro ideológico do centro até a centro-direita e a direita mesmo, quando você participa dos fóruns de discussão, é sempre aquela linguagem muito técnica. Então a maioria da população não consegue pegar qual que é o ponto, qual que é a dificuldade do ajuste. Eu sinto, e participei de debates também de quem é contra a reforma da Previdência, que os dados são colocados de uma forma correta, ou seja, que os dados são corretos, mas eles são colocados de uma perspectiva que pode te levar a erro. E eles colocam que dessa economia de 1,1 trilhão que o projeto, a proposta do governo pretende cortar em 10 anos de déficit da Previdência, ele coloca que 700 bilhões vem do regime geral de Previdência Social. E ele não está mentindo, é verdade. Eles estão falando o dado correto. Só que se você pegar o corte de gasto per capita, ou seja, quanto que vai ser o corte de gasto em 10 anos por cabeça, o corte é 10 vezes maior para os servidores públicos do que para o pessoal do INSS. Pois é. Tem bastante gente que fala que se o Brasil não tivesse parado de crescer, não haveria déficit. Isso é verdade? Não acredito. Haveria déficit de qualquer modo. Que é um pouco que o Tomás estava falando ainda agora. Há uma diferença, primeiro, demográfica, que nos aponta um caminho que mesmo que a gente tivesse um crescimento nos últimos anos maior, e mesmo que, portanto, essa questão tivesse equilibrada hoje, nos próximos anos ela não estaria. Então há um jogo aí intertemporal que a gente precisa se preparar para enfrentar isso daqui a alguns anos. Então a mudança demográfica não me permite falar que nós teríamos um equilíbrio dessa conta se tivéssemos algum crescimento maior nos últimos anos. E para complementar, tem um dado aqui que é do próprio INSPER de vocês. Em 1980 a gente tinha 9 pessoas ativas para financiar cada idoso nesse sistema de repartição. Perfeito. Então 9 para 1. 9 de nós para financiar um aposentado.
Em 2060, a gente vai ter 1,5 de nós, Não, 1,6 de nós, para financiar cada aposentado. A gente usa o argumento do Chile. Dois principais argumentos é que, se você escuta falar, você até escuta na CCJ, que o Chile é o país com o maior suicídio de idosos no mundo da América Latina. O que não é verdade. Não é verdade. Este dado não é verdade. Dado não é verdade. Curiosamente, Cuba tem uma taxa de suicídio muito maior de idosos do que de fato o Chile. Pelo histórico de informalidade que a gente tem no Brasil, a gente sabe que isso não é viável. Certo. Então, a proposta... Um sistema puro de capitalização. Puro. Exato, esse é o primeiro ponto. Então, eu fico feliz de ouvir isso de alguém do mercado financeiro. A gente trabalha com os dados e tenta mostrar de fato a nossa Vocês visão. são conscientes, porque muita gente pinta vocês como diabólicos e, né? Acreditem, a gente quer o melhor pro país. Tomás foi meu aluno, tenho certeza disso. Você garante, né? Garanto. Certo. Estamos em boas mãos. Que hoje você vê na aposentadoria chilena, que os idosos não conseguem repor a renda da forma como era quando eles trabalhavam. Então, só que tem um ponto na proposta do governo que é pouco citado, que é que o Estado garante um salário mínimo de entrada para essas pessoas que optarem pela capitalização, e a gente está falando de gerações à frente, quando ou se de fato fizer essa transição. Hoje, o sistema de hoje, 65% dos aposentados já recebem um salário mínimo porque se aposentam por idade. Existe hoje, pelo sistema privado, existem duas possibilidades de se aposentar: por idade ou por tempo de contribuição. Grande parte das pessoas se aposentam por idade e justamente porque não conseguem comprovar tempo de contribuição suficiente, que é 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Então, uma pessoa mais rica, com uma educação melhor, moradora de centros urbanos, se forma em torno de 20 anos, trabalha 35 anos e com 55 anos ela se aposenta com salário médio com benefício médio de R$2.000. O que é muito jovem, né? 55 anos é muito jovem. Muito, muito jovem. Enquanto isso, as pessoas mais pobres que têm mais dificuldade para comprovar essa contribuição ao longo de 30 anos para mulher ou de 35 anos para homem, só consegue se aposentar por idade, em que é 65 anos para homem e 60 anos para mulher. Então, quando você estabelece uma idade mínima, deixa de ser o teto para aposentadoria e vira o mínimo. Então, todas aquelas pessoas que de fato se aposentavam com média de 55 anos vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Tem até uma máxima, que é a patroa se aposenta antes da empregada. Isso é uma lógica completamente distorcida do que deveria ser, de fato, a Previdência, que é dar essa Por isso, Tomás, que no começo da nossa conversa você falou que a Previdência hoje ela é uma máquina de reproduzir desigualdade. Né? E ela foi criada para fazer o contrário. Aí a gente pode entrar numa outra discussão depois se de fato vale a pena mudar para a capitalização agora ou não. Porque o que mais pega neste debate, principalmente, é o custo de transição, da repartição para capitalização. Tá. É muito simples. Hoje, como o Estado recebe o dinheiro de quem contribui para distribuir para quem se aposenta, a gente tem um fluxo de dinheiro que passa pelo Estado e vai para o aposentado. Sai do trabalhador, passa pelo Estado e vai pelo aposentado. Fazer uma transição para a capitalização implica em o dinheiro não passar mais pelo Estado e ir direto para a conta individual da pessoa. E o problema é o seguinte: e quem está se aposentando hoje? Você vai perder esse fluxo de dinheiro que antes passava pelo Estado e ia para ele e agora está indo para contas individuais. Então você tem um rombo gigantesco. Gigantesco. E tem outro problema aí, Tomás, complementar ao que você está levantando, que algumas regiões dependem muito dessa renda dos aposentados. Por isso que a tendência é que governadores, por exemplo, de estados mais pobres, sejam contrários à reforma. Porque eles dependem muito desse fluxo que o Estado, de alguma maneira, gerencia quando ele recolhe o imposto e repassa em forma de aposentadoria. Qualquer mudança nesse fluxo tem impacto na economia de algumas regiões, ou impactos maiores, impactos menores. Possivelmente a gente teria que tomar um risco desse quando a economia estivesse mais pujante, que a gente deveria Exato. ter uma arrecadação mais saudável, mais garantia. Não pujante, porque a gente não pensaria em termos cíclicos, mas em termos estruturais mesmo. Quando, de fato, as nossas contas públicas estiverem em ordem, uma inflação controlada, uma
taxa de juros mais baixa, a gente pode pensar em uma transição muito longa para um regime de capitalização, porque de fato ele é imune às mudanças demográficas. Essa que é a grande sacada. O grande problema do Chile é que ele não garante esse mínimo. Eu gosto de comparar a proposta do Bolsonaro muito mais com o da Suécia, que de fato existe essa garantia, bem-estar social, podemos colocar dessa maneira, existe essa garantia. Uma renda mínima para o idoso. Exato. E enquanto o Chile hoje está sofrendo grandes problemas... Estão discutindo a possibilidade de ter. Exatamente. Essa Acho que tem mínima. duas questões, a renda mínima e o quanto que os empregadores contribuem. Porque no Chile o empregador não contribui com nada. Minha opinião é bem clara. Eu acho que o empregador tem que contribuir. E por quê? É uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Sim. Então, me parece que nenhuma contribuição do empregador é uma maneira de entender a sociedade a partir de uma expansão muito radical desse olhar individualizante. E isso tem efeitos que podem não ser econômicos para a sociedade. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Podem ser efeitos que não são tão objetivamente mensuráveis, mas podem gerar uma confusão, uma dificuldade muito grande da gente entender a própria organização da sociedade. Quando a gente tem um gasto muito superior à previdência do que, por exemplo, com educação, basicamente a gente está colocando dinheiro nas gerações que já contribuíram, que já passaram, e está deixando de lado quem ainda vai contribuir. A criança. Exato, que é a criança. Então, o Brasil perdeu o que a gente chama de bônus demográfico, que é quando a população em idade ativa cresce em idade superior à população idosa. A última revisão do IBGE mostra que, de fato, o nosso bônus demográfico acabou em 2018. Já era. O que isso significa? Que, a partir de agora, a gente não vai mais ter ganhos de escala com um maior número de trabalhadores entrando no mercado de trabalho. A partir daqui, é uma trajetória decrescente. O que os países normalmente, os países que dão certo de fato fazem? Usam o bônus demográfico para crescer, para gerar de fato, dar robustez e expandir de fato em termos de PIB, em termos de produção, usar esses trabalhadores de fato para produzir. No bom sentido, né? Estou falando estruturalmente, estruturalmente, para a economia crescer de fato, para todo mundo ter emprego. Organizado. Quando o bônus demográfico acaba, junto com esse crescimento combinado com educação, investimento em capital humano, melhorar as condições de trabalho, aí a gente muda de fato o que era o crescimento em volume para o que seria o crescimento em, digamos, qualidade. Não é mas aí a gente estaria falando de fato sobre a produtividade do país, que é, dado que a gente vai ter menos pessoas trabalhando, vamos fazer cada pessoa trabalhar mais e melhor. Mais e melhor. Interessante. E só puxando esse dado aqui, o dado também do INSPER, dos gastos primários. A gente chegou numa previdência gastando primariamente, então, os gastos obrigatórios, vamos dizer assim, a 52%. Isso. E a educação em 3%. Então, isso que o Tomás disse é bastante interessante, porque a gente está bancando uma qualidade de vida relativamente melhor para os idosos, indiscutível, mas a gente está perdendo o pessoal que está na primeira infância, talvez, na educação básica, o pessoal que está no ensino técnico, que são as pessoas que vão construir o país no médio e no longo prazo. A gente não preparar essas crianças para elas trabalharem melhor no futuro muito próximo, essa conta não vai fechar nunca. E o Brasil vai cair numa eterna estagnação. Exatamente. E dizem as pessoas os especialistas, que daqui a 5, 10 anos o mundo vai mudar completamente por causa de inteligência artificial, novas tecnologias, e que isso vai impactar qualitativamente na forma como a gente se organiza, e as pessoas vão precisar estar preparadas para isso. A gente está indo no sentido contrário, é isso. Tem uma frase que o Marcos Lisboa usa muito, que é o país que ficou velho antes de ficar rico. Então, a gente já está muito atrás, a gente está muito atrasado, principalmente nessas questões que você falou sobre inteligência artificial, machine learning, já tá completamente para trás. E quanto mais a gente demora para enfrentar esse problema, de fato, mais para trás o Brasil vai ficando. Esse autor virou best-seller, que é o Yuval Harari, de Israel. Ele mesmo, uma das teses dele é que até 2050 pode ser que a Calico na Califórnia, o grupo, organizações consigam descobrir a solução para o envelhecimento. Sim. Então aí o debate da Previdência é outra história. Se as pessoas morrerem com 150 anos, vocês imaginam. A DRU é aplicável à nova proposta? Desvinculação de receitas da União, que é o que todo mundo fala, que tem sido utilizado para tirar dinheiro da Previdência e pagar dívida pública, e que isso seria pagar os banqueiros, que são os maiores contratantes da dívida pública. Bom, é o argumento do pessoal que é contra a reforma. A DRU está nessa proposta?
Sobre a DRU, a nossa opinião é muito clara. É um jeito de chamar o que não é receita de receita. É a melhor forma que eu posso definir sobre a DRU. Então, basicamente, você tem alguns gastos que são obrigatórios e o governo tem uma margem flexível para tirar parte desses gastos obrigatórios para usar para o que seria Seguridade Social, que é saúde, assistencialismo e previdência. Então, quando você considera a receita adicional advinda da DRU, você tem uma redução no déficit. Se o meu dado de cabeça, o déficit na Previdência em 2018 foi em torno de, deixa eu pegar esse dado exatamente, em torno de 270 bi. Com a DRU a gente conseguiu arrecadar 90 bi, então não cobre nem metade do déficit do que seria com a Previdência. E que não foi usado para pagar a dívida pública. Exato, contabilmente faz sentido, mas em termos estruturais existe um déficit, a gente gasta mais do que arrecada com Previdência. Então, por mais que saúde, assistência possa de fato ter uma conta positiva, quando você põe a Previdência na conta, hoje ela já é deficitária, daqui a 10, 20 anos vai ficar muito mais. Não, o Paulo Tafner, que é um dos que mais advoga pela reforma da Previdência, disse que não está contemplado nessa nova proposta as desvinculações da Receita da União, para não haver esse questionamento que isso já cai. Os BPC, benefícios de prestação continuada, estão sendo modificados por essa nova proposta? Tem uma proposta de modificação. E acho que é polêmica. Polêmica. Porque ela diminui o benefício, mas ela antecipa a idade, então ela muda um pouco essa conta. Eu acho que tem a ver um pouco com a transição que o Tomás estava falando. Mas acho que esse é um ponto que o governo levanta para negociar. Perfeito. Ele não está entre os pontos inegociáveis. É basicamente uma assistência para idosos ou deficientes, idosos de baixa renda, que não ou para deficientes que de fato não conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Certo. E hoje a regra é o seguinte: se você atinge 65 anos nas condições de miserabilidade, você pode receber o BPC, que é um salário mínimo. Então, aos 65 anos você recebe. Queriam modificar para R$400. Basicamente, ele antecipa para R$60 e você recebe 400. E aos 70 anos você passa a receber o salário mínimo. Então, uma coisa que eu acho bastante complexa, não seria a palavra adequada, mas não fez muito sentido, de fato não ter uma transição para o BPC. Então, a troca é o seguinte: você recebe menos, mas você recebe 5 anos antes. Certo. Mas isso gerou polêmica e provavelmente é outra cláusula que vai ter que cair. O Congresso também sinaliza que vai cair essa. Não faz muito sentido, é truncado. Ficou muito truncado. Fala muito que o trabalhador rural está sendo prejudicado pela nova proposta. E aparentemente está sendo mesmo. Você consegue explicar um pouco disso para a gente? Basicamente, eu acho que um ponto relevante dessa reforma é a questão da horizontalidade. Ela basicamente aumenta o tempo de contribuição mínimo de 15 anos para 20 anos. Isso horizontal. Para todo mundo. Vale para todo mundo. Certo. No meio rural, existe de fato uma dificuldade muito maior para de fato conseguir se aposentar, contribuir por 20 anos para a Previdência, por causa da informalidade muito alta, não tem muita estabilidade. Então, existe um problema relevante na aposentadoria rural quando se trata do tempo de contribuição. Entendi. Então, por mais que você tenha uma troca, porque a proposta da reforma da Previdência abaixa a idade mínima do rural para 60 anos, tanto homem quanto mulher, eu acho que, na minha visão, poderia inverter. Poderia, de fato, ter uma idade mínima maior, mas reduzir esse tempo de contribuição. Não faz muito sentido para a realidade que é o Brasil. Legal. Eles estão contemplados pela reforma da Previdência. A gente sabe que vai ter uma economia de 90 bilhões para os militares. Mas, por outro lado, eles tiveram aumentos de salário e benefícios da ordem dos 80 bi. Então, filosoficamente e na prática, a gente está dizendo que eles vão ter que sacrificar só 10 bilhões, que é muito menos do que os servidores públicos e os privados, até porque eles são muito menos gente, né? Precisa olhar essa proporção. É claro, a gente está falando de 35 milhões do INSS contra 700 mil dos servidores públicos e um número muito menor dos militares. 300. O que você acha disso? É razoável que as Forças Armadas tenham sistemas específicos de
de aposentadoria. Certo. No fundo, do ponto de vista filosófico, não há problemas. É razoável que eles tenham. Aí é uma questão de conta. É uma questão de conta, quer dizer, o quanto faz sentido, dado a função, o tempo de serviço e a contribuição que eles devem fazer para esse ajuste do país. Quer dizer, voltando à sua questão, do ponto de vista filosófico, espera-se que as Forças Armadas sejam aquelas que cortam na própria carne para servir ao país. Quer dizer, a função deles, por origem, é essa. Então, o que se discute é que a contribuição deles para tentar resolver o problema brasileiro é pequena, dada essa proposta que foi feita, e que eles teriam condições de contribuir mais. Mas, do ponto de vista, de novo, filosófico, que eles tenham um regime especial, isso faz bastante sentido. Né? Não é incomum que isso aconteça. Não é problema, no fundo é só um ajuste que me parece também negociável. Eu acho que a gente já abordou uma série de pontos aqui. Eu queria com vocês fazer um resumão do que seria a proposta de reforma da Previdência ideal, vamos dizer, justa, na nossa opinião, na discussão aqui. Eu acho só uma observação, esse ponto que você tocou, ideal. O que a gente vem falando é o seguinte, não existe reforma ideal, existe reforma possível e nenhuma vai ser suficiente. Eu acho que não tem ideal, mas se a gente tivesse que fazer algum exercício mental, tentando projetar algo razoável, é atacar fortemente comportamento corporativista. Isso é moral. Que essa reforma ataca. Isso é moral, exatamente. Então, tem que atacar. Está igualando os servidores públicos com privados. Isso é e muito talvez importante. Uma parte da resistência dos parlamentares é justamente por isso, né? Eles estão perdendo na veia ali. Isso é muito importante. Eu acho que é aprofundar a separação, que eu entendo que historicamente tenha sido feita uma confusão, mas acho que a gente tem que aprofundar a separação entre o que é previdência e o que é assistência. O país é muito desigual e é muito pobre, então não faz sentido a gente tratar com uma radicalização dessa possibilidade de individualização, dadas as nossas condições. Acho que precisa tomar cuidado com isso, mesmo que isso signifique uma economia menor ao longo aí dos 10 anos, dos 20 anos, quer dizer, a projeção é possível fazer, mas mesmo que isso signifique uma economia menor, é importante tratar esses casos. Por exemplo, você falou do BPC, aposentadoria rural, a gente precisa pensar nisso com mais calma e tratar esses casos não do ponto de vista do ajuste das contas, mas recuperando uma trajetória de desigualdade que a gente não pode jogar embaixo do tapete, isso de jeito nenhum. Com esse bônus demográfico que a gente tem, uma coisa que diminui muito é a diferença de expectativa de vida. Sim. Depois da aposentadoria dos estados do Nordeste com os estados do Sudeste. Isso, está ficando cada vez mais quase irrelevante. Quase irrelevante. Que a 2050, a tendência é que diminua para 4 anos, do Piauí para São Paulo. Exatamente. Tem uma comparação, uma pesquisa famosa que foi muito usada aqui em São Paulo para falar, enfim, sobre a cidade de São Paulo, que falava da expectativa de vida de pessoas que moram em bairros ricos de São Paulo e pessoas que moram na periferia. Certo. E, de fato, a expectativa de vida é muito diferente e é positiva aos habitantes dos bairros ricos e não da periferia. Mas isso quando nasce. Depois que as pessoas têm 60 anos, a diferença é muito pequena se ela vive no bairro rico ou na periferia de São Paulo. Porque quando nasce, você inclui nessa média as pessoas que morrem jovens. E a gente sabe, por exemplo, que uma das maiores causas de morte é violência. Violência entre homens entre 15 e 30 anos, 29 anos de idade. E isso tende a ser maior nos bairros periféricos que nos bairros ricos. Que envolve muito. E você não conta aposentado, então você não pode usar esse dado para aposentado. Fazendo a mesma... O dado é correto, né? Mais uma série daqueles... O dado é correto, mas você não pode usar para isso. Mas a análise está sendo feita parcialmente. A analogia que eu estou fazendo é porque você também pode fazer isso nas diferenças regionais internas no Brasil. Legal. Então, regiões mais pobres, no total mais pobre, então estados do norte, os estados do nordeste e o centro-sul, que tende a ser mais rico, ou que é historicamente mais rico há muito tempo. Então isso não pode ser feito. O que eu insisto é isso, quer dizer, saber separar a assistência de previdência, isso a reforma parece atacar, saber identificar quais são as questões corporativistas, acho que tem um problema aí sério, porque a aposentadoria foi feita para funcionário público na sua origem, as primeiras manifestações, então eles tendem a ser muito mais rígidos com a oposição e com a resistência, e não desconsiderar a questão da desigualdade e, portanto, não avançar demais uma discussão que pode ser
do ponto de vista contábil, ou do ponto de vista das contas públicas, enfim, contábil, fazer sentido, mas que é um desgaste político e social que o que a gente vai economizar com isso é muito pouco, perto do problema social que a gente pode arrumar, não só porque vai tornar as pessoas mais pobres ou mais ricas, o país já é muito pobre e já tem muita desigualdade, mas simplesmente criar uma dificuldade imensa de você ter o mínimo de coesão social e de justificativa social para falar de uma diminuição de sacrifícios de alguns setores ou algumas regiões brasileiras. As últimas novidades que a gente teve, Thomas, do cenário político, falando pragmaticamente, a gente sabe que o placar da Previdência está apertado, né? Uhum. Então você tem ali 90 parlamentares que são completamente a favor, outros 100 que são parcialmente a favor, que eu acho que é um pouco o nível de discussão que a gente está aqui, favorável, mas parcialmente favorável com algumas restrições. E mais 150 parlamentares que são contrários. Inclusive o Valor Econômico está fazendo um trabalho genial que é de resumir, fazer um termômetro. Né? O Estadão também. O Estadão também está fazendo. Legal. Puxando peixe pro Estadão, porque o Vinícius gosta do Estadão. Mas aí, semana passada em Campos do Jordão teve uma reunião desse grupo LEAD, que junta a elite empresarial, o grupo de empresários, em que estavam as principais figuras, aí o Paulo Guedes, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, os ministros em geral e deputados federais importantes para essa articulação. E o que os empresários e a sociedade civil que estava ali presente queriam ouvir é se a política está andando junto com a economia. Né? Se quer dizer, os economistas da equipe de governo estão indo para um lado, os políticos também, no sentido de aprovar essa reforma que seja razoável. De tudo que a gente falou aqui, se cai BPC, se cai trabalhador rural, se cai isso que está gerando injustiças sociais, não passar, percepção disso. Ou percepção disso, a gente vai estar economizando, não vai ser 1,1 trilhão, mas a gente vai chegar a uma economia de 700 bilhões, ou até um pouco mais que 700 bilhões em 10 anos, que não é o ideal, mas é o que pode ser feito hoje. Como é que o mercado está vendo isso? O mercado continua otimista de que essa reforma vai passar, e o que o mercado espera? Que ela passe já no primeiro semestre ou não? Isso já é um sonho agora que a gente está em abril? Otimista quando se trata de Brasil sempre tem que tomar bastante cuidado. As coisas acontecem e quando a gente menos espera. Mas sobre o mercado, é quase não vou chamar de consenso, mas é algo bastante visível que os pontos da aposentadoria rural, pelos motivos que eu citei, o BPC, pelos motivos que o Vinícius citou, e a capitalização podem ser moedas de troca para essa reforma. Vamos lá. Legal. O Paulo Guedes defende que você precisa de um TRI para dar um impulso fiscal para fazer a transição da repartição para a capitalização. A gente entende que vai precisar de um pouco mais do que um TRI, o que com mudanças paramétricas não será atingível. Então, vale muito mais a pena, de fato, baixar a capitalização. Fiz uma concessão aqui, agora você me faz uma concessão ali. Isso é a política boa, né? É a política, de fato, com uma negociação transparente e clara, com números bastante evidentes. Segunda troca, rural e BPC, você pode fazer uma transição para o BPC, não precisa ser algo muito abrupto, ou então até manter do jeito que está. Acho que é algo, diria, que a gente chama de precificado, digamos assim. É uma informação que é o que aparenta acontecer. Um último ponto que é passível de mudança é o aumento das alíquotas para o RPPS, que é o regime dos servidores públicos. Acho que a gente não chegou a de fato a tocar nesse ponto. Verdade. Hoje a gente tem uma alíquota de 11%. Então, para quem recebe menos do que os R$4.000, essa alíquota vai baixar. E para quem recebe acima disso, isso pode chegar até R$39.000 em termos de previdência. Tá? Caramba. Exato. Aí, de salário, desculpa. Tá. Perdão. O teto do salário. Perdão. Sim. Do salário, para quem chegar até R$39.000, isso sai desses 11% para uma alíquota efetiva de 16,8%. Em termos por faixa de renda, essa alíquota para quem ganha até 39.000 chega a 22%, mas quando você considera as outras, é equivalente à tabela do imposto de renda, iria para em torno de 17%. Alguns dizem que é um ajuste bastante rígido, é o cerne da reforma. Quem ganha mais
paga mais e de fato ela entregou isso. Quem ganha mais de fato está pagando mais, tanto por essa questão do serviço público quanto pelo fim da aposentadoria por tempo de contribuição, que permite que as pessoas mais ricas se aposentem antes. Talvez seja uma moeda de troca também. Não precisa necessariamente ser 17% de alíquota efetiva, isso pode sofrer alguma redução, principalmente por causa do lobby que os servidores públicos têm de fato no Congresso. Então, certo. Esses 3 pontos, 4 pontos, né? Rural, BPC, capitalização e o aumento da alíquota dos servidores, digamos, são passíveis de negociação, mas o governo vai pedir algo em troca também. Então, o mercado trabalha na média com uma economia de 700 bi. Interessante. Também é o nosso cenário base. Quando você tira esses pontos e ajusta esses pontos, dá em torno de 700 bi. O que é justo na sua opinião? Justo. É 2/3 da reforma. Por sinal, é semelhante à desidratação que a gente teve com a reforma que o Michel Temer propôs. Sim. Só que a base inicial dele era 800 bi. O do Bolsonaro / Paulo Guedes é 1,1 tri. Então, esses pontos eu acho que são passíveis de negociação justo porque fazem os ajustes paramétricos que a nossa reforma precisa, porque é muito urgente. É muito urgente. A gente está muito atrasado. A gente está 25 anos debatendo necessidade de reforma da Previdência. A gente tentou passar a idade mínima em 98, não passou por um voto. Exato, com Fernando Henrique. Então, é uma história muito longa de lutas e tentativas de ajustes não suficientes para, de fato, estabilizar. A gente não está falando de reverter o déficit da Previdência, isso é algo impensável. A gente está falando de estabilizar. A gente já está chegando aqui com um tempo estourado do debate, mas tem bastante informação, bastante conteúdo. Acredito que a gente tenha chegado num consenso, tenha convergido aqui, que a reforma precisa passar, mas com algumas restrições que são completamente justas a nível filosófico, social e pragmático politicamente. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Tomás, professor Vinícius. Que agradeço, Gui. Agradecer a disponibilidade, principalmente o ativismo de vocês para uma causa importante para a nossa conta pública. O Reformistas, esse é o primeiro debate que o Reformistas organiza e o canal do Gui Mendes. Então, a gente está muito feliz que vocês sejam os primeiros e que no futuro possam comparecer também para outros debates de reforma tributária, de reforma ambiental. A gente o canal Reformistas tende a discutir as reformas de uma forma ampla. E a gente acredita que os países desenvolvidos se desenvolveram porque eles fizeram grandes reformas e deram a mesma importância para as reformas econômicas e para as reformas sociais, então, da educação, do meio ambiente, claro. Reformas agrárias. Então, a gente vai nessa linha e muito feliz. Muito obrigado pela presença. Que agradeço. E até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal que acompanhou na internet, na live. Muito obrigado, muito feliz. Se tiver alguma pergunta, eu vou me permitir encaminhar para eles. Claro. Com todo prazer. Eles respondem vocês aí. Valeu.